Shalom, shalom, queridos. Quinta semana da contagem do Homer. Hoje, 29º dia. E estamos caminhando, né, irmãos? Caminhando para o período final, né? Quinta semana. Encerrando essa semana, faltam só 2. E não sei como é que tá o seu coração aí, mas eu confesso que eu já fico assim, Deus, como é que vai ser depois, né? E a gente acaba acostumando com essa correria, né? Com esse momento tão intenso que a gente está vivendo agora. Bom, a gente está aí, né, nessa caminhada de entendendo que tudo isso que está acontecendo é para mudança de mentalidade, né, para a gente sair dessa mentalidade escrava que nós tínhamos no Egito e estarmos preparados no nosso emocional, no nosso espiritual, para recebermos, né, o que Deus tem para fazer em nós e daí na sequência disso, através de nós, depois de Shavuot, né? Quais vão ser os níveis que o Senhor vai nos levar da palavra, da manifestação do Espírito, para a gente continuar essa caminhada, né? Esse próximo ano aí que está só começando, né? Só 2 meses se passaram, então tem muita coisa aí para acontecer, muita coisa para ser feita, muita coisa para Deus nos usar, para o reino dele ser estabelecido. E o Senhor conta conosco, não no sentido de que ele depende de nós, mas no sentido de que ele estabeleceu princípios e ele age na terra através do homem. Então, dentro desse princípio do eterno, ele conta conosco, né? O avanço do reino. E a gente às vezes olha tudo que está acontecendo e parece que o reino não está avançando, né, irmãos? Mas na verdade o avançar do reino é o cumprimento da palavra. Então a gente tem visto sim o reino de Deus avançando e a gente caminhando para a conclusão de tudo que Deus tem bradado ao longo de todo esse tempo, né, desde a criação. E dentro desse dia, queridos, a gente falou bastante, né? A gente falou, acho que umas 2 semanas aí sobre o mundo espiritual e dentro desse período várias pessoas me procuraram pedindo ajuda e tal. Mas uma coisa que eu vi, queridos, dentro disso, né, e eu quero falar um pouquinho acerca disso hoje, é que dentre essas pessoas que me procuraram, muitas delas, mas muitas delas mesmo, a palavra foi: eu já passei por processos de libertação, eu já passei por processos de renúncia e a minha vida continua com circunstâncias, né, que caracterizam maldição. Bom, a gente tem que fazer um ajuntamento de tudo. Uma das coisas que eu sempre falo, queridos, aquilo que você fez, porque às vezes o que acontece? A gente passa por processos. E quando a gente passa por esse chamado quebra de maldição, a gente faz um grossão, assim, né? É um trator que vai passando e arrancando aquilo que está em evidência. Porém, isso não é o todo, porque existe um engano no nosso coração. Ah, se eu já fiz esse período de chamado quebra de maldição, então está tudo resolvido, eu não preciso de novo. Queridos, primeiro, nós precisamos entender que a nossa vida será uma constante. A Bíblia diz que é de glória em glória, né? Então eu vou fazendo. Uma das coisas que eu entendi na minha vida, que eu entendi dentro da libertação, através da minha vida, foi a questão de fortalezas. Eu sou de descendência indígena, já falei isso com vocês, então eu já tinha feito várias pautas indígenas, né? Que se relaciona à questão indígena. E daí, logo quando eu conheci o apóstolo Éder, eu já partilhei isso várias vezes, né? Tava uma situação, não tinha uma área da minha vida, queridos, que não estava debaixo de ataque de destruição. Tudo que vocês pensarem estava de ponta cabeça. E eu orando, buscando questões financeiras, porque a situação estava terrível, irmãos. Só Deus sabe o que nós estávamos enfrentando naquele período, isso há 7 anos atrás. Uma situação terrível, terrível mesmo. E eu buscando, Deus, o que está acontecendo, né? Sim, tinha muita coisa para alinhar, mas eu não era infiel. Eu não estava desviada, eu não estava roubando o Senhor, entende? E o negócio estava bem feio. E um dia, nós tivemos um período de escola de libertação aqui com o apóstolo Éder por 3 anos.
E um dia ele falou para mim assim, terminou a escola e eu fui conversar com ele, né, acerca dessa situação toda. Na verdade, eu acho que isso tem 6 anos, porque ele deu escola aqui 3 anos, então já tinha uma caminhada já com ele. Já não foi no comecinho, já tinha um tempo já a gente andando junto. E ele falou para mim assim, na época eu não era nem pastora, nem profeta, né, ele falou assim: "Andréia, eu estava orando por você e eu vi um colar indígena em você". E eu pensei: "Meu Deus, mas que desgrama é isso?". Porque eu já fiz tanta renúncia acerca disso, e nada, né, ainda tem traços. Ele orou comigo naquele momento, e daí ele falou assim: "Olha, continue fazendo renúncias acerca disso". Eu falei: "Tá bom". E queridos, de verdade eu falei: "Tá bom", mas eu não sabia mais o que fazer, porque era algo que eu já tinha orado, renunciado, e tipo assim, não era algo que eu havia vivido, essa questão indígena, né, eu não tinha vivido. Então, tipo assim, eu não nasci na tribo, eu não tive contato, né. Então como que era algo tão forte em mim? Mas eu ouvi a voz de comando, né, a direção, e eu fui orar. E daí, queridos, eu comecei a virar uma caça-renúncia. Por quê? Porque eu queria material que falasse coisas que eu não conhecia, né, para trazer novas, clareza, mais entendimento, porque eu não sabia mais o que fazer. E daí, tudo quanto é renúncia indígena que eu via, eu fazia. E nada, e nada. E eu nunca senti nada. Nunca, nunca tive nenhum tipo de reação. E calma lá, não é necessário que você tenha reação, amém? Para mostrar que está quebrando. É, cada, cada pessoa, uma pessoa, cada história, uma história, amém? E daí um dia, eu devia ter deixado aqui para vocês verem. Um dia eu comprei um livrinho chamado DNA, do apóstolo Maurício Marx. É um livrinho, livretinho, irmãos, te aconselho aí. Um livretinho bem pequenininho. Ele é um livretinho só de renúncias acerca do DNA. Então, tem renúncia italiana, portuguesa, um monte de renúncia aí, baseada em nacionalidade, né? E daí lá tem uma renúncia indígena. E quando eu vi, e eu fui fazendo, né, aquelas renúncias tudo aquele livro. Quando eu vi a indígena, eu falei: "Vou fazer, mais uma, né". Queridos, quando eu comecei a fazer aquela renúncia, foi me dando uma ira, mais uma ira, que eu queria pegar aquele livro e jogar longe. Eu falei: "Opa, mexeu com alguma coisa aqui". E daí, na renúncia, eu não vou lembrar agora exatamente a frase, mas na renúncia fala, eh, num momento lá, citou uma palavra, e essa palavra era tapuia, tapuia. E quando eu falei essa palavra, minha mente fez assim, ó, buf, explodiu assim de informação. E eu me lembrei, quando a gente mudou aqui para Rondônia, eu me lembrei, né? O Senhor trouxe essa lembrança que estava escondida. Quando a gente mudou aqui para Rondônia, a gente foi morar, já falei isso com vocês, numa cidadezinha que não tinha nada, né? Era igual aquela casa, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Era a cidade que a gente foi morar. E eu estudava numa escola rural nesse período, né? Você imagina a loucura, sair de São Paulo e vir para cá estudar numa escola rural. E a gente chegou aqui em agosto. E daí foi feito um evento na escola acerca de índio. Eu não lembro o que que era. Não lembro. Porque eu estudei só alguns meses nessa escola. Mas foi feito. E na época, aqui na região, tinha muito índio aqui por perto, sabe? Ainda hoje tem, mas hoje é mais. Mas tinha muito, assim, né? E tinha índios que se relacionavam e tal. Bem amigáveis, né? E a professora, na época, foi, pegou as roupas da tribo. A tribo montou um arco e flecha, que era um arco e flecha diferente. Aqui era o arco, e a flecha, ela tinha um buraquinho aqui assim, e aqui era mais larguinho, sabe? Então a gente puxava e soltava, ela vinha e batia aqui, mas ela não atravessava, né? Porque aqui era mais grossinho assim, então parava aqui. Mas foi o pessoal da tribo que fez, colar, tudo, queridos. Tudo, tudo, tudo. E eu era a menina principal, porque a descoladinha vindo de São Paulo, né? E a gente cantava uma música. E nessa música eu dizia, eu sou a linda tapuia. Eu falei, tá aí a brecha.
Por quê, queridos? Eu até fiz um videozinho, tem pouco tempo agora, tá na playlist do Reset, falando sobre questão de maldição. Se você quiser entender, dá uma olhadinha lá, é o último vídeo, é um vídeo curtinho, inclusive. Às vezes a gente acha, porque vamos lá, irmãos, a Bíblia diz em Provérbios que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Então, vamos lá. Existe uma maldição de vício na minha família. Um exemplo, tá? E existiu mesmo na família da minha mãe. No caso, era vício por álcool, né? Por bebida. Quer dizer, eu nunca bebi. Eu nunca fiquei bêbada. Então, essa maldição específica, ela não tem como pousar sobre mim, porque não tem causa. Agora, se um dia eu tivesse bebido e ficado bêbada, pronto, um dia seria o suficiente. Porque a gente acha que para estabelecer uma maldição tem que ser grandes coisas. Daí você pode falar assim, então legal, na minha família tem assassinato, mas eu nunca assassinei. Então essa maldição não tem poder sobre mim, queridos. A maldição, ela fica pairando. Então vamos lá. Ela vai pairar sobre a primeira, deixa eu ver se eu consigo segurar. Daí ela vai pairar sobre a segunda, ela vai pairar sobre a terceira, deixa eu tirar o preto, sobre a terceira, e ela vai pairar sobre a quarta. Então, ela vai pairando, né? Aqui, ninguém cometeu assassinato, mas essa maldição, ela não foi renunciada, ela não foi desvinculada, ela não foi quebrada no sentido de que eu lidei com ela, eu resolvi essa situação. Então, eu não cometi, mas ela vai continuar pairando. Até que alguém, e assim, e não é só pairando. Os demônios, eles vão criando situações para nos conduzir ao pecado, para que aquela maldição, que era uma maldição geracional, passe a ser um pecado meu. Entende? Então, toda maldição que está ativa, ela entrou por uma porta, e a porta é a porta do pecado. Por isso que quando a gente ora, né, que a gente ora renunciando os pecados dos nossos antepassados, a gente tem que falar, é o nosso pecado. Por quê? Porque nós fizemos alguma coisa para que essa maldição agora se estabeleça sobre a minha casa. Eu cometi algo. Então, dentro da questão indígena, né, no índio tem assassinato. Tem muito assassinato, queridos. Muito. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, não sei hoje, né, dentro dessa questão da modernidade, mas vamos lá, você já viu índio gêmeos? Você já viu índio deficiente? Não, por que não? Porque o índio, quando nasce gêmeos, eles têm um entendimento lá, que agora eu não lembro como é que é, mas você pode pesquisar. Mas eles reconhecem que aquilo é um problema. Então, eles matam o mais fraco. Matam na água. Volto a dizer, eu não sei se hoje, dentro dessa questão de modernidade, isso ainda acontece. Mas isso fazia parte da cultura indígena. Se nascia uma criança com problema de locomoção, essa criança também era morta. Por quê, queridos? Porque você imagina, no mato, como é que você vai ter um cadeirante? Então, era uma questão de sobrevivência, mas eles cometiam assassinato entre eles. Daí, no índio, tem a questão da adoração aos deuses da mata, ao sol, à lua. No índio tem muita questão de pedofilia, muita questão de incesto. Então, queridos, a questão indígena é uma questão muito complicada. Muito, muito, muito complicada. E daí vai ter circunstâncias para que essas maldições que vão trazer ciclos de repetição. Daí você fala assim, tá, mas eu estava atuando ou vivendo dentro de uma questão de miséria, porque toda adoração a outros deuses vai nos conduzir à miséria, vai conduzir ao homossexualismo, vai conduzir a alguns pecados, né, específicos aí. Mas eu não pratiquei determinadas coisas, mas de alguma forma você abriu essa porta. De alguma forma, isso foi aberto. E volto a dizer, eu estava contando a minha questão. A minha questão não foi uma prática de pecado, irmãos. Foi uma apresentação na escola. Uma coisa tão pequena. Uma apresentação na escola. E daí, queridos, nesse dia dessa renúncia, foi terrível. Não fiquei endemoniada, amém?
mas eu fui muito atacada, muito atacada. A minha mente foi atacada, eu sentia coceira no corpo, eu sentia ira, eu fui muito atacada. O que que eu entendi nesse dia? Toda cultura, ela forma uma fortaleza. Então, lembra que eu tenho falado nesses dias que a lei do Senhor é boa e ela é proteção? A lei do Senhor é uma fortaleza, queridos, que me coloca em lugar de segurança, aonde os inimigos não conseguem me acessar, eles não conseguem me encontrar, eles não conseguem me pegar, porque eu estou dentro de um lugar, eu estou protegida dentro de um lugar. Queridos, se existe uma coisa na minha vida que eu tenho medo, essa madrugada mesmo eu perdi o sono e eu estava falando com o Senhor: Senhor, me sonda. Senhor, olha em mim, não me permita andar fora da tua lei. Me ajuda nesse processo, porque às vezes, queridos, por não ter entendimento, às vezes por não ter o conhecimento completo que ninguém tem, amém? Nenhum de nós tem. Eu posso ter um pouquinho mais que você, tem trocentas mil pessoas que têm mais do que eu, você tem mais do que alguém, ninguém tem o conhecimento completo. Por N motivos eu posso sair disso, né? E eu tava falando, Deus, não me permita, porque se existe uma coisa que eu tenho medo, irmãos, medo mesmo, é deixar de viver os princípios do Senhor por causa das consequências disso. Então, toda a cultura, e a gente está falando de deixar a cultura do Egito para entrar dentro da cultura bíblica, toda a cultura ela vai estabelecer, ela vai construir uma fortaleza. Então, vamos lá. A lei do Senhor é uma fortaleza, né? Então, o inimigo está aqui e eu estou aqui escondida dentro disso. Então, ele não consegue me caçar, ele não consegue me pegar, porque eu estou protegida dentro do ambiente. Porém, todas as culturas de ensinos antibíblicas, elas também geram uma fortaleza. Então, a minha família, a família da minha mãe, foi construída dentro de uma fortaleza indígena. Eles tanto, assim, eu acredito, né? Eu não vou colocar como certeza, mas essa atuação minha profética, eu creio que vem da família da minha mãe. Porque na família da minha mãe tem muito misticismo. E o ambiente profético, para nós é um ambiente natural. Mas para quem não conhece, entende como um ambiente místico. Porque o que é o místico? É aquilo que move, que envolve o mundo espiritual. Então, a questão indígena vem muito disso, queridos. Olha, e eu apanhei muito, eu fui muito quebrada para ser limpa disso. Mesmo tendo a minha única prática, uma musiquinha de quando eu tinha 9 anos de idade. Mas eu fui muito quebrada, porque o Senhor precisava limpar as conexões, o Senhor precisava limpar os conceitos errados, o Senhor precisava me lavar pela palavra, entende? Então, essas culturas, elas também criam uma fortaleza. Daí eu quero que você pense aqui, uma fortaleza. Daí você acha que você vai fazer uma renúncia, imagine aí, você quer uma fortaleza, tem uma mente criativa agora, e pensa nessa tesoura como um martelo. E daí você pensa assim, eu estou fazendo uma renúncia, pá, eu estou quebrando a fortaleza. Queridos, quantas pancadas eu tenho que dar com um martelo aqui, ou mesmo que seja com uma marreta, para quebrar essa estrutura? Então não pense você que uma oração vai estar resolvida, porque daí eu vejo um monte de pessoa desacreditada. Ah, isso não funciona, porque eu já orei e não deu resultado. Queridos, eu não sei te dizer quantas renúncias indígenas eu fiz. Eu estou falando só da questão indígena. Eu não sei te dizer, mas eu fiz muitas. E eu fiz muitas até chegar o dia que eu já falei com vocês. Eu acho que foi aqui no propósito, no Homer, eu acho que foi. Que eu estava ali fora orando pela questão geracional, num momento muito, muito profundo com o Senhor, e o Senhor me fez ver a minha bisavó, me levou a ver o que aconteceu. Daí foi onde eu entendi muita coisa. Foi um dia de muito quebrantamento, de muita dor. Naquele dia eu creio que foi concluída e essa fortaleza ruiu. Por quê? Porque eu vou dando pancada, parece que não está acontecendo nada, mas está estremecendo. Vai chegar um dia, queridos, vai chegar um dia, continua, e você vai bater e essa fortaleza vai cair. Só que daí, quando ela cai,
vai acontecer o que aconteceu comigo no dia que eu fiz essa pauta do DNA. Os demônios vão ficar alvoroçados. Por quê? Porque quando a fortaleza cai, ela mostra os habitantes que estão dentro dela. E daí sim, você vai ter que lidar com as trevas. O que acontece conosco? Muitas vezes nós ficamos expulsando os demônios, mas os demônios estão dentro dessas fortalezas. Nós precisamos quebrar essas estruturas. E o arrependimento, a confissão, o reconhecer a bondade de Deus, o renunciar, a identificação, tudo isso faz parte desse processo de estar destruindo essa fortaleza. Tudo isso faz parte, queridos. Mas daí vamos lá. Eu penso que está tudo resolvido, mas volto a dizer, não é o que eu faço, é o resultado que isso dá. Então tem pessoas que elas vão ser compungidas a um nível de quebrantamento tão profundo que talvez uma oração realmente resolva. Mas daí, queridos, são áreas. Daí eu quero te deixar algo aqui. Existe a questão das medidas de iniquidade, que a Bíblia fala sobre medidas, amém? Quando a taça se enche, quando derrama, o Senhor fala constantemente sobre medidas. Então, a minha geração e eu enchi uma medida de pecado. Então, vamos lá. Aqui tá a balança, né? Eu enchi uma medida de pecado. Daí agora eu renuncio, né? Eu vou tirando daqui e colocando aqui. Só que não é só oração, irmãos. Como que você encheu essa medida de pecado? Vamos lá. Você era uma pessoa promíscua sexualmente. Então, você encheu uma medida de pecado, de pornografia, de masturbação, de pagar prostituta. Você encheu uma medida. O que você tem que fazer agora? Você tem que encher uma medida de santidade. Para quê? Para que aquilo que você está passando, fazendo para o Senhor hoje, se torne mais elevado do que aquilo que você fez para as trevas. Então vamos lá. Quantas horas. Estou pegando só a hora da prostituição, amém? Quantas horas por dia você passava na pornografia? Então agora você precisa ter uma medida mais elevada para o Senhor. Você vai precisar de uma porção maior. Por quê, queridos? Porque eu estou transicionando, eu estou quebrando, eu estou me limpando daquelas coisas para estabelecer o reino do Senhor na minha vida. E o reino do Senhor não vai ser estabelecido sobre fundamentos podres. Lembra Jesus falando, a casa, ela tem que ser construída sobre a rocha. Porque eu posso edificar algo muito bonito para o Senhor com fundamentos podres. Queridos, é o que a gente vê muita gente fazendo. Quantos líderes, queridos, eles vão construindo um ministério bonito, mas sobre fundamentos podres, pecados não confessados. Ah, porque já passou essas coisas, aqui não tem mais poder sobre mim. Queridos, e o diabo, ah, meu Deus, ele vai deixando, vai mesmo. Constrói, porque eu sei que esse fundamento, ele não aguenta essa construção. E Deus também vai deixando, porque Deus vai nos dando oportunidade de limpar e a gente não quer limpar por causa da soberba. Aí vai chegar um tempo, queridos, que esse fundamento, ele não aguenta essa construção. E daí tudo desmorona. E daí esse líder, ele vai entrando em cansaço, em fadiga. Por quê, queridos? Porque as medidas, ele tá... Nossa, sujinho de café, né? Ele tá cheio, presta atenção, ele tá cheio aqui. Vamos colocar de café, né? Daí agora, ele quer encher de leite. Vai ficar uma mistura, queridos. Nem o café vai ficar puro, nem o leite vai ficar puro. Vai ficar uma mistura. E vai chegar uma hora que ele vai ter muita vontade de se encher disso aqui de novo. E vai cair, vai dar ruim. E é isso que acontece com muitas pessoas, queridos. Pessoas que... Amanhã a gente vai falar sobre outra questão. Sobre ser liberto e depois voltar para a atmosfera de pecado. Mas aqui eu quero trazer que não é uma luta constante.
E daí, queridos, tem área que eu venci. Daí o Senhor vai me trazer outras áreas, né? Porque é de glória em glória. Tem áreas que eu acho que eu venci. Lembra que eu falei? É, por que você derramou café? Ai, porque bateram em mim. Não, porque estava cheio de café. Então eu acho que eu venci, mas o Senhor conhece meu coração. Então, daí, como diz lá em Deuteronômio, o Senhor vai me levar ao deserto para que eu veja o que está no meu coração. Quer dizer, eu vi um vídeo hoje cedinho, que eu chorei muito assistindo aquele vídeo. Uma casa dentro da enchente, né? A casa alta, assim, marcado alto de água, de lama. Daí a água já tinha descido uns 2 metros, mas a água estava assim, um pouquinho para baixo do quadril das pessoas, sabe? E a família foi lá dentro buscar algumas coisas. E daí eles estavam com umas sacolas, né? 3 homens. E um dos homens, o mais velho, foi com violão. E dentro daquela casa, eles começaram a cantar: Te louvarei, não importam as circunstâncias. E eles começaram a cantar e adorar o Senhor dentro daquela casa. Olha que tremendo isso, queridos. O Senhor conduziu essa família ao deserto. E o que saiu de dentro deles? Saiu adoração. Queridos, e isso é espetacular. Então, realmente, áreas na vida dessa família que foram vencidas. Então, tem guerras que a gente acha que venceu, mas quando aparece a circunstância, quando o negócio aperta, o que sai? O que sai de mim? O que sai de você? Queridos, eu passei muito tempo lutando e eu confesso que eu ainda tenho alguns resquícios disso. De vez em quando tenta brotar aí algo e eu vou lutar, né, contra isso. Mas eu passei um tempo, vários meses, numa luta, irmãos. Porque daí, assim, agora eu estou num novo processo. O Senhor tem mudado a minha sorte financeira. As coisas estão tomando outro rumo. Estão do jeito que deveria estar? Não, porque tem muita coisa ainda para ser acertada. Mas tem mudado. Hoje eu não vivo mais aquele nível de escassez que eu vivia há 6 anos atrás, há 5 anos atrás. Estou vivendo uma prosperidade absoluta? Não, não estou. Mas o Senhor tem mudado a minha sorte. Amém? Mas qual a luta? Quando chegava um determinado tempo do mês, que eu via que eu não tinha, que eu estava com pouco dinheiro, eu começava a entrar em aflição. Ah, mas isso é normal. Não, não é normal, queridos. Se eu confio que Deus é o meu Pai e que Ele provê todas as coisas e que a minha segurança está nele, que nele eu não tenho falta de nada, então isso não é normal. Isso mostra que o meu coração ainda está firme no dinheiro, o meu coração ainda tem segurança em outras coisas que não é o Senhor. Então eu passei meses, todas as vezes que o meu coração começava a ser tomado por ansiedade, eu ia orar. Senhor, eu não aceito as estruturas dentro de mim. Senhor, o Senhor é o meu provedor e no Senhor eu não terei falta de nada. Senhor, me ajuda na mudança de mentalidade. Porque senão, Senhor, se um dia o Senhor me colocar numa situação de escassez, sabe lá Deus o porquê? Porque pode acontecer, irmãos. O Senhor me colocar numa outra situação para tratar alguma coisa, ou para quebrar alguma coisa, ou sei lá para quê. Senhor, o meu coração pode se voltar contra o Senhor. Então eu preciso ter uma confiança integral no Senhor. Queridos, e são meses orando acerca disso. Hoje, eu já não estou como eu estava antes. Mas de vez em quando, essas raízes tentam trazer brotos e eu vou arrancando. Então são guerras que a gente passa, queridos. Daí eu sei que a psicologia, por exemplo, vai explicar isso. Ah, é normal, você passou por muitas privações, então hoje você tem medo. Sim, queridos, é normal. Eu entendo que é normal, mas eu também entendo que a minha alma tem que ser formatada de acordo com a palavra de Deus. O normal do mundo não serve para o reino de Deus. A minha alma tem que viver dentro dos princípios da palavra. Então agora cabe a mim declarar a palavra e falar: alma, não é esse o caminho. O caminho é esse, confia no Senhor.
Espera nele. Confia, porque nele não ande ansioso por coisa alguma. Porque se o Senhor alimenta os pássaros, quanto mais eu que sou filha. Entende? Então agora, queridos, são níveis de guerras que a gente vai passando. Então vamos lá, existem questões na sua vida que você entendeu que você foi liberto? Ok. Então agora, qual é o próximo passo? Eu preciso arrancar a minha alma do formato, do conceito, daquela fortaleza que eu vivia, para que a minha alma agora comece, e é isso que nós estamos fazendo no homem, para que a minha alma agora seja moldada no formato do reino de Deus. Porque senão, queridos, eu mesmo vou voltar. Que foi isso que aconteceu com o povo do Egito. O povo não aceitou ser moldado. Por quê? Eles acostumaram com uma vida onde o muito trabalhar dava pouco rendimento. Então agora dava pouco rendimento, mas eu comia cebola. Quer dizer, eu amo cebola, mas eu acho isso insano. Entende? Então agora como que eu vou viver num deserto onde eu não tenho que trabalhar, mas eu recebo comida? Queridos, e acontece isso muito. Muitas pessoas que têm dificuldade em receber. Eu tinha dificuldade em receber. Queridos, eu tinha muita dificuldade de receber. Vocês não têm ideia de quantas circunstâncias eu passei, Deus me moendo. Me moendo. Por quê? Porque todo soberbo ele tem que ser abatido. Eu tinha muita dificuldade em receber. Muita. E daí, há 22 anos atrás, eu também passei um outro período muito difícil financeiramente. Muito difícil. Foi quando a gente comprou essa casa. E eu me lembro de um dia que uma irmã, uma empresária, ela era de uma igreja tradicional, e ela falou para mim assim, ela veio aqui em casa, falou assim, André, eu estava orando e o Senhor falou comigo para te levar no mercado e colocar um carrinho na sua mão para você comprar o que você quiser. Na época, queridos, eu tinha 3 crianças pequenas. Muitas vezes o pão não faltou, mas era só o pão. Não tinha mais nada. Mas assim, tem vários detalhes tremendos que aconteceram nesse período. Por exemplo, nunca faltou o leite das minhas filhas. Nunca. Nunca faltou a fralda descartável da Sara. Nunca, queridos, nunca. Engraçado isso, né? O senhor podia falar assim, não, calma lá, fralda descartável é luxo, vai usar a fralda de pano. Mas nunca faltou. E, e eu falei para ela assim, quando ela falou, né, aquilo, a minha mente passou um filme assim, né? E eu falei, eu não vou não. Eu pensei comigo, não vou não. Porque se eu pegar pouca coisa, ela pode achar que eu não estou precisando. Mas se eu pegar aquilo que eu preciso, e até mesmo alguns mimos, por exemplo, um biscoito recheado para minha filha, para as minhas filhas, ela pode pensar, tá faltando um monte de coisa e a bonita vai pegar biscoito recheado. Olha só a minha preocupação, queridos. No meio da escassez, a minha preocupação era com o meu nome. Eu falei, eu não vou não. E daí eu falei para ela, falei assim, eu não vou não. Se o senhor falou com você, ele sabe que tá faltando aqui, você vai lá e compra. Não vou não. Daí, queridos, o nome dela é Marli. Ela olhou para mim, queridos, e ela falou assim, engraçado você, né? Você quer ser o canal de Deus. Você tem ideia de quantas pessoas por dia acordam pela manhã e oram ao Senhor e falam, Senhor, me usa hoje? Só que para o Senhor usar uma pessoa, ele precisa de alguém que esteja precisando. Mas você só quer ser quem quer ser usada. Você não quer ser quem vai receber de alguém. Muito engraçado. Queridos, aquilo me quebrou, eu chorei tanto. Eu chorei tanto, porque eu falei, Deus, no meio disso tudo aqui, eu estou sendo um instrumento. Porque o Senhor está trabalhando nela e está trabalhando em mim, me perdoa. Foi um dia muito difícil, irmãos. Eu engoli, pedi perdão e fui para o mercado com ela. Queridos, foi um dia muito difícil. Porque eu não conseguia receber. Por causa do nível da soberba.
Então Deus teve que me quebrar, porque eu precisava mudar essa mentalidade. E sim, queridos, vale mais quem dá do que quem recebe. Mas tem momentos que é necessário que a gente receba. Tem momentos que é necessário, queridos. Hoje eu tenho uma outra visão, hoje eu entendo as coisas de uma outra forma. Eu entendo que aquilo que o Senhor tem colocado sobre mim é um agente ativador sobre você. Então hoje, quando eu recebo sem restrição, porque eu sei que aquilo que eu vou dar e derramar sobre vidas é maior do que aquele recurso que está vindo. Mas Deus teve que me quebrar, queridos. Então nós precisamos mudar realmente a nossa mentalidade e deixar de sermos desistentes. Você já fez renúncias? Você já quebrou maldições? Mas se ainda existe fruto disso, não importa quantas vezes você já fez. Vá para o Senhor e diga: Senhor, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, eu não estou vendo resultado. Aonde está o problema? O problema realmente está nessa questão geracional, nessa herança geracional, ou o problema está em mim? O Senhor está querendo me mostrar algo, o Senhor está querendo quebrar algo em mim. Me mostre, Senhor. Eu já falei isso com vocês em um desses vídeos. Se preocupe mais em ser aprovado do que em sair da luta. Sabe? Seja aprovado pelo Senhor. Para que você não tenha que passar por isso de novo. Para que eu não tenha que passar por isso de novo. Nesse dia, queridos, essa é a palavra que eu quero deixar. Sabe? Não importa quantas vezes você fez. Se é uma fortaleza, continue batendo. Jesus disse isso, né? Dentro da parábola do juiz Iníquo. Se ele, sendo mau, se ele for importunado, ele cede, imagine eu. Então vamos quebrar isso. Quebrar essas estruturas que estão dentro de nós, que nos leva a nos conformar com este mundo. Não se conforme com a vida que você está vivendo. Ah, tá difícil para todo mundo. Você não é todo mundo. As situações só tendem a piorar, depende de quem, onde você está. Queridos, eu sei que dentro de tudo que tem acontecido no mundo, as situações podem dar uma apertada. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu estou construindo ali atrás um piso. Já falei isso com vocês, o nosso culto é aqui em casa. A minha varanda, onde a gente faz culto, ela é muito estreitinha. Eu acho que ela tem menos de 3 metros. Então, é bem complicado, porque não tem espaço, né? Não tem espaços para os irmãos se mover em intercessão, se movimentar mesmo, né? Sentado todo mundo faz tudo, mas não tem espaço. Até mesmo na hora da adoração, se for para ficar todo mundo em pé, com as cadeiras e tal, fica bem desconfortável. E minha filha falou assim: mãe, vamos fazer um piso ali atrás? Eu tenho um espaço grande no meu quintal ali no fundo. Vamos fazer um piso ali atrás? Porque tem as meninas da dança, né? Tem movimento, né? Eu falei, vamos. E queria dizer, essa história é longa, eu não vou contar tudo, mas eu falo que Deus me pegou numa cilada. Porque eu entendi que ia ser um valor bem pequeno para fazer, e é um valor assim, umas 15 vezes maior do que eu imaginava. Mas amém. A gente está fazendo, vamos fazer por partes ali. O seu Valdeci, que é o senhor que está fazendo, está terminando o alicerce, essa primeira parte, daí a gente vai levantar recursos para dar continuidade, né? E eu estava orando e falando, Senhor, o que eu faço com isso aqui, né? Porque o Senhor me pegou numa cilada mesmo, né? Porque o Senhor sabe, se eu dou minha palavra, eu vou. E eu dei minha palavra porque eu entendi o negócio errado. Mas agora minha confiança está no Senhor, isso aqui vai acontecer. E daí o Senhor me trouxe algumas ideias, né, para levantar recurso. E uma das ideias foi fazer uma rifa de um chofar. E daí eu fiquei preocupada, falei, Deus, será que isso é do Senhor, fazer rifa, é ou não é? E queridos, em nome de Jesus, guarde seu coração, amém? Daí eu fui no meu apóstolo, o apóstolo falou, não, pode fazer. Isso é uma forma de levantar recurso, né? Não está enquadrado nos jogos de azar.
Até mesmo porque dentro disso as pessoas acabam fazendo como oferta mesmo, né. Então tá bom, vou fazer. Quem tá no grupo essa semana, eu vou colocar lá, amém. Só que daí, queridos, eu fiz, isso já tem uns 15 dias. Eu fiz a rifa. A gente tá falando da continuidade, amém, de fluir, né. Eu fiz a rifa, né, o bloquinho da rifa, o papelzinho da rifa lá, a arte da rifa. E daí eu falei: "Deus, como que eu vou? Senhor, tem misericórdia. Olha o que está acontecendo. Como que eu vou colocar algo para vender para os irmãos, quando existe tantos irmãos lá no Rio Grande do Sul precisando de ajuda?" Queridos, eu me constrangi e eu quase que recuei, até que o Senhor falou comigo: "O meu reino não vai parar por causa das tragédias. Faça." E daí, queridos, eu quero trazer isso dentro. Eu falei isso para nós entendermos. É, é, as coisas estão feias, o reino do Senhor não vai parar, queridos. O reino do Senhor vai continuar avançando. E para que avance, o Senhor já tem tudo preparado. O Senhor já tem as conexões, as pessoas, os recursos, tudo preparado. Cabe a nós nos movermos dentro disso. Então não pare. Não se fundamente na estrutura desse mundo, naquilo que esse mundo está dizendo. Não se fundamente na economia do Brasil. Não se fundamente na economia da empresa que você trabalha. Porque nós vivemos num outro reino, debaixo de um outro governo. E se nós estamos fundamentados nessas coisas da terra, isso mostra que a gente ainda não transicionou. Mas nesse tempo, queridos, eu declaro que nós seremos transicionados. E nós viveremos dentro do reino de Deus. E no reino de Deus existe a sua proteção, a fortaleza que nos protege, existe as suas vestimentas, existe a sua comida, existe a sua linguagem verbal e existe a sua economia. E é dessas coisas que nós viveremos. Amém? Continua, continua. Faça uma, faça duas, faça três, mas não desista de viver aquilo que o reino de Deus diz. Daí, se você não sabe o que o reino de Deus diz, vai para a palavra. Queridos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no coração do homem aquilo que o Senhor reservou para os seus. Eu fico pensando isso, queridos, eu fico pensando, Deus, eu penso em coisas grandes. Eu sonho com coisa grande, irmãos. E a palavra diz que os meus olhos, que não subiu ainda no meu coração, aquilo que o Senhor tem reservado para mim, eu fico pensando, Deus, que grandeza é essa? O Senhor faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos. Aquilo que pedimos é pouco, é muito pouco, porque o Senhor faz infinitamente mais. É nessas coisas que nós temos que estar fundamentados. Sabendo que teremos dia de luta, teremos dia de aflição, teremos perseguição, teremos calúnia, mas em todas essas coisas, o Senhor nos fará mais que vencedores. Aqui está o pódio do vencedor. O nosso pódio está acima. Que o Senhor te abençoe, te guarda, te faça prosperar nessa terra. Em tudo, no seu chamado, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas finanças. E que você viva toda a extensão do reino de Deus. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. A gente volta amanhã para dar continuidade nessa semana dentro da Contagem Bola. Deus te abençoe.